Boa tarde, turma 100. Tudo de bom com vocês? Eu tenho uma novidade legal para a turma. É que no sábado eu também vou postar uma aula no mesmo horário que é a aula da segunda-feira, tá bom? Então, no sábado, à tarde, nós vamos ter aula de matemática. Entrou no cronograma as aulas que a gente deixou de assistir antes no período em que começou, vai ser reposta a partir desse sábado, tá bom? Fiquem atentos, a aula será postada no horário da tarde do sábado, tá bom? Então, não esqueçam. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre conjuntos e vamos estudar hoje sobre conjunto das partes. Conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? É o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto A. É denominado conjunto das partes de A, sendo indicado por P de A. Então, o conjunto das partes, na realidade, são todos os subconjuntos que podemos formar de um determinado conjunto. Isso é chamado de P de A. Um exemplo, nós temos o conjunto A igual a 1, 2, 3. Nós vamos formar as partes desse conjunto através desses elementos. Então, eu tenho P de A igual ao vazio. Pessoal, mas não tem vazio. Fica subentendido que todo conjunto ele tem como subconjunto o próprio conjunto vazio. Então, primeiro vem o vazio, depois vem o 1, 2, 3. Aí vem, 1, 2, é um subconjunto desse conjunto. 1, 3, também é subconjunto desse próprio conjunto. 2 e 3. E o próprio conjunto é subconjunto dele próprio, tá ok? Como é que é, professor? E as partes de um conjunto têm duas propriedadezinhas. Uma é que o conjunto vazio está inserido no conjunto, no determinado conjunto, e o próprio conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, as partes de A, nesse caso aqui, vai ser o vazio, 1, 2 e 3. Depois, 1 e 2, depois 1 e 3, depois 2 e 3, e depois o próprio subconjunto. Quantas partes nós encontramos nesse conjunto? Se você observar, nós temos 8 partes de um conjunto formado por 3 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, e como é que se sabe isso aí de imediato? Nós temos uma formulazinha que partes de A é igual a 2 elevado ao expoente n, que nós vamos ver aqui na sequência. O n são o número de elementos do conjunto, que pode ser conjunto A, B, ou C, ou D. Qualquer letra que botar, a regra vale, né? Uma observação, no exemplo que nós já demos aqui, nós temos as partes de A, são elementos do conjunto P de A. Assim, o vazio pertence a P de A e o vazio não está contido em P de A. Nós já vimos que esse sinal de pertinência relaciona elemento com conjunto. Então, o conjunto vazio pertence ao conjunto A. Se perguntar se ele está contido, não, porque aqui ele é apenas um elemento, tá ok? Depois, 1 pertence a P de A e não 1 está contido em P de A, porque o 1 é apenas elemento do conjunto A. 2 e 3 pertence a P de A e não 2 e 3 está contido em A. Por quê? Porque 2 e 3 aqui são elementos do próprio conjunto, tá ok? Então, essa é a regrinha. Quando se falar em pertence, pertence relaciona elemento com conjunto. E o contido, contém, não contido e não contém, relaciona conjunto com
conjunto. Outra propriedade, se o conjunto A tem n elementos, então o conjunto P de A terá 2 elevado a n elementos. Assim observamos o exemplo. Veja que ele fala aqui, ó, em elementos. Então aqui são elementos do conjunto A. Quem é a formulazinha para encontrar o número de elementos? 2 elevado a n. Então ele diz, ó, número de elementos de A, 3, ó. Número de elementos de P de A, 8. Por quê? Porque eu pegar 3 e substituir aqui, ó, fica 2 elevado a 3 dá quanto? 6. Não, gente, não é 6, não é 2 vezes 3. É 2 repetido 3 vezes. O expoente, ele manda e nós temos que obedecer. Você vai repetir a base tantas vezes quanto for o n do expoente. Deu para entender? Deu, professor. Então, o número de elementos de P de A é igual a 8, porque eu tenho 3 elementos no conjunto A, eu pego 3 elevado ao expoente, ó, fica 2 elevado à terceira, que dá 8 elementos. Professor, e se ele tiver 4, dá 2 elevado à quarta, dá 16. Se tiver 5, 2 a 5 dá 32. Se tiver 6, 2 a 6 dá 64. Outro exemplo aqui, ó. O conjunto A, 0, 2, 4. Conjunto B, 2 e 3. Calcule P de A e P de B. Ora, P de A, nós já sabemos que vai dar 8 elementos, porque aqui tem 3, ó. Então, vai ficar, ó, vazio, 0, 2, 4. 0, 2, 0, 4. Depois 2, 4. Depois o próprio conjunto, tá ok? Então, se nós tivemos, antes nós tínhamos 3, deu 8, aqui também tem que dar 8. No conjunto B, eu tenho 2 elementos, vai dar quantas partes de A? Quantas partes de A? Vai dar 4, porque 2 ao quadrado dá 4. Então, no B, ó, eu tenho 2 e 3, logo P de B vai ser vazio, tem que colocar o vazio, 2, 3, 2 e 3. Professor, e se eu colocar esse vazio dentro de uma chave? Aí ele não deixa de ser vazio, ele passa a ser um conjunto unitário, tá ok? Então, no conjunto A eu tenho 3 elementos, eu vou ter 8 partes de A. No conjunto B eu tenho 2, eu vou ter 4 partes de A. Deu para entender, gente? É fácil. No segundo exercício, determine o número de elementos de P de A e classifique os conjuntos abaixo em vazio, unitário, infinito. Então, vamos ver. Ó. Primeira resolução do conjunto A. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Ele quer o número de elementos. Logo, eu vou sair fazendo as partes de A, vazio, 1, 2, 3. Não. Ele quer o número de elementos do conjunto A. Quantos elementos tem no conjunto A? 4. P de A vai ser 2 elevado a n, o n é 4, logo P de A vai dar 16. Então, para o conjunto A, eu tenho 16 elementos. Prestem bem atenção na pergunta. Ele quer saber quantos elementos tem no conjunto A. É 2 elevado a n, como o n é igual a 4, vai dar 16. Ele é finito ou infinito? Ele é finito, porque ele só tem 4 elementos. Se ele só tem 4, ele é finito. Para ser infinito, tem que ter um bocado de pontinho atrás do último número. Aí sim, vai representar infinito. Mas nesse caso, vai de 1 a 4. Então, está respondido, né? Letra B. Ó. Na letra B, eu tenho quantos elementos? 2, 4, 5, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4. Aqui tem 5 elementos. Substitui na fórmula, 2 elevado à quinta dá 32. Esse conjunto ele é finito ou infinito? Olha, ele só tem 5 elementos. Logo, ele é finito. Ele é finito. Número de elementos do conjunto C. Ó. O conjunto C, ele tem 9 elementos. Então, fica 2 elevado a n, que dá, ó, que é o n?
9. 2 elevado a 9 dá 512. Professor, mas como é que você sabe disso? Veja bem, ó. Se aqui não vai começar de 2 ao quadrado. Você sabe que 2 à quinta dá 32. 2 à sexta dá 64. 2 à sétima dá 128. 2 à oitava dá 256. E 2 à nona dá 502. E 2 à décima dá 1010, 1024. É só ir duplicando isso aqui, ó. Tá ok? Então, para a letra C, eu tenho 512 elementos. Professor, mas só deu aqui 1, 2, 3 e 9. Mas, meu jovem, observem que aqui está pontilhado, ó. Entre 3 e 9 vai ter 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Confira no dedo de 1 a 9. Tem quantos elementos? 9 elementos. Então, é só substituir na fórmula. Mas, professor, eu não entendi. Mas é fácil, meu jovem. Ó. Toda vez que estiver pontilhado entre um número e outro, é porque existe uma sequência entre aquele primeiro número e o último número. No caso aqui, o primeiro antecedendo esses pontos é 3, ó. E o último é 9. Então, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ele é finito com 9 elementos. Não é fácil? É mais fácil do que empurrar bêbado na ladeira. Na letra D, ó, o que ele diz? Ele dá uma sentença matemática. Ele diz que D, conjunto D, é igual a X, tal que X é número par menor que 8. Ora, se é número par menor que 8, o 8 não vai servir no conjunto, que ele está falando só é menor. Ele tinha que falar é menor ou igual para que o 8 servisse. Como ele não fala, vai ser do 7 para baixo. Então, nós vamos formar o conjunto aqui, ó. Eu tenho, ele fala que é par. Então, qual é o próximo número antes de 6? De 8? 6, ó. E o outro? 4. O outro, 2. E o próximo, 0. Professor, mas 0 não é par. Ele sozinho não é par, mas quando ele forma com outro elemento, torna um número par. Por exemplo, 10, 20, 30, 40. É par ou não é? É. Então, ele entra na regra. Então, vai ficar... que diz, tem uma observação. O 0 é um número par. Esta afirmação é feita devido às seguintes razões. Ele é um número inteiro múltiplo de 2, isto é, ele pode ser escrito na forma 2 elevado a n. Se você atribui 0 para o n, você tem 2. Aliás, se você atribui 0 para o n, fica 2 vezes 0 dá 0. Se atribui 1, 2 vezes 1, 2. Se atribui 3, 2 vezes 3, 6. Então, ele vai servir. Por isso é que nós colocamos aqui, ó, o conjunto D igual a 0, 2, 4, 6, porque são menores que 8. Agora, você vai pegar esses elementos, substituir na fórmula e vai encontrar que 2 à quarta dá 16 elementos. E é um conjunto finito, porque ele vai de 0 a 6. E de 0 a 6 é finito. Toda vez que tiver o último elemento, ele é finito. Se não tiver o último, se for cheio de pontinho, aí sim ele vai ser infinito. Tá ok, gente? Não esqueçam disso aí, porque vai servir para outras atividades na frente sobre conjunto, tá ok? Então, qual é a fórmula para se encontrar o número de elementos da parte de A? 2 elevado a n. Qual é outra, duas propriedades das partes de A? Que o vazio está no próprio conjunto. E o próprio conjunto faz parte daquele conjunto. Exemplo, se eu tenho o conjunto D, ó, 0, 2, 4 e 6, eu vou ter vazio, ter 0, vou ter 2, 4, 6. Depois eu tenho 0, 2, 0, 4, 0, 6. Depois eu tenho 2, 4, 2, 6. Depois eu tenho 4, 6. Depois eu tenho 0, 2, 4. 0, 2, 6. 0, 4, 6. Depois eu tenho 2, 4, 6. Entendeu? Depois o próprio conjunto. Assim nós podemos formar 16 partes de A, conforme a formulazinha, que é P de A igual a 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto dado.
mais fácil do que empurrar bêbado na ladeira, tá ok? Então, nós vamos ver a continuidade na próxima aula, que a gente não vai demorar a voltar. Hoje nós temos 2 aulas. Muito obrigado e até a próxima.